É o 13434. É o sexto da pauta, se não me engano. Esse que o Silvio vai fazer a divergência, né? Sim. Só na fundamentação. Boa tarde, colegas. Boa tarde a todos. Declaro aberta esta sessão do Tribunal Pleno do TRE do Rio Grande do Sul e saúdo os eminentes colegas, desembargador Armínio da Rosa, desembargador Silvio Moraes, desembargador Miguel Ramos, desembargador Roberto Fraga, desembargador Gustavo Diefenteller, desembargador Thompson Flores, saúdo o doutor Fábio Venzon, procurador eleitoral. Minha saudação ao doutor Rogério Vargas, em nome de quem saúdo a todos os servidores do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, e uma saudação muito especial à nossa assistência. Colegas, então, nós temos 5 destaques, processo de destaques, e vamos, então, chamar o primeiro, que se trata do recurso 060.0027/98. A relatoria do eminente desembargador Silvio Moraes, e se trata de um recurso eleitoral contra a sentença do juízo da 46ª Zona, que julgou improcedente representação por propaganda eleitoral antecipada. O recurso foi ajuizado pelo Ministério Público Eleitoral, em face de Magdiel dos Santos Silva. Eu passo a palavra ao eminente procurador, doutor Fábio Venzon. Senhor presidente, excelentíssimo senhor desembargador presidente do egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, excelentíssimos desembargadores integrantes da Corte, o excelentíssimo doutor Rogério Vargas, em nome de quem saúdo todos os servidores da Corte, uma saudação especial à nossa audiência. Este processo trata de recurso interposto contra a sentença de julgamento improcedente, representação por propaganda eleitoral antecipada, formulada pelo Ministério Público em face de Magdiel dos Santos Silva. O Ministério Público ajuizou a representação em face de Magdiel dos Santos Silva em razão de ter veiculado vídeos que configuram propaganda eleitoral antecipada vedada no seu perfil do Facebook, noticiando sua pré-candidatura a prefeito no município de Caraá. Em que pese não tenhamos conseguido acessar os vídeos, na inicial esclarecido a respeito do seu conteúdo. Aí, na verdade, trata-se de manifestação, lançamento de pré-candidatura e ele ressalta as suas qualidades pessoais, né, para assumir. Então, em relação ao conteúdo dos vídeos, a linha do que nós já temos sempre afirmado aqui na Corte, né, entendemos que não restou caracterizado a propaganda eleitoral antecipada, né, porque o artigo 36A permite lançamento de pré-candidatura, permite que a pessoa informe por que é um melhor candidato, né, uma melhor escolha. Então, quanto a isso, sem dúvida nenhuma, o conteúdo não há nenhum problema. Aí focamos, né, o problema aqui é sempre quando existe uma violação à igualdade de oportunidade entre os pré-candidatos, onde há um custo mais elevado que aqueles candidatos que não têm esse recurso, ou quando se utiliza da máquina pública, por exemplo, para fazer uma propaganda, para de alguma forma utilizar da máquina pública para viabilizar uma propaganda antecipada, outros candidatos também não vão poder fazer isso. E então, nessas situações, sim, a propaganda eleitoral antecipada, conforme, inclusive, o TSE já assentou que a violação à igualdade de oportunidades, a paridade de armas, digamos assim, importa em propaganda antecipada. Então, neste caso, como eu mencionei, o conteúdo não é o problema é a forma utilizada. Porque tratam-se de vídeos que foram produzidos, assim. Foi mencionado pelo Ministério Público, na inicial, que tratam-se de verdadeira peça publicitária produzida em estúdio. Este fato alegado não foi impugnado de forma específica na contestação, não teve impugnação específica na contestação. A única impugnação diz com a afirmação da promotoria de que a publicidade foi muito provavelmente paga com recursos financeiros, referindo à defesa que não há prova dessa alegação. Diante da ausência de impugnação, a questão até pode não ter sido pago pelo candidato, mas pode ter sido pago por outras pessoas, né? E foi mencionada a produção de estúdio, enfim. Né? Nós não conseguimos acessar o vídeo, porque talvez já tivesse sido retirado, não sei, nós realmente não conseguimos acessar o vídeo. Mas dá para ver claramente da foto que mostrava o início do vídeo que era alguma coisa com uma produção diferenciada. Não é aquelas situações que a gente via aqui de a pessoa no seu perfil
colocar uma mensagem, sou pré-candidato, ou um vídeo caseiro, como nós vimos da pessoa que estava no carro e fazendo o seu vídeo. Não, aqui, aparentemente, são 2 vídeos, e os 2 vídeos têm uma produção. Foi julgado agora, não sei, acredito que foi sido ontem, se não foi na semana passada, o caso também de vídeo produzido, né, uma produção de vídeo, onde houve a condenação exatamente para haver uma produção de vídeo. Então, neste caso, nós também entendemos que se trata de um vídeo produzido, uma propaganda, um lançamento de pré-candidatura com produção, com gastos, né, que entendemos que não estão acessíveis ao candidato médio, razão pela qual haveria violação à igualdade de oportunidades, esse é o motivo pelo qual nós opinamos pelo conhecimento e provimento do recurso. Muito bem. Com a palavra, o eminente relator, desembargador Silvio Moraes. Está sem som, doutor Silvio. Doutor Silvio, sem som. Eu estou só me localizando aqui. Boa tarde, presidente. Boa tarde. Minha saudação a Vossa Excelência, a todos os integrantes da Corte, na sua pessoa, saúdo a todos. A minha saudação ao doutor ilustre procurador regional eleitoral, a minha saudação ao doutor Rogério, em cuja pessoa saúdo a todos os integrantes da Corte, também aqueles que nos ouvem neste momento. Eu só quero confessar que, com a alteração da pauta, eu não estou conseguindo localizar. Doutor Silvio, é o 0600027. Eu acho que, não sei se a pauta dos senhores também foi modificada, a sequência. Então, esse aí é o terceiro, deixa eu confirmar aqui. Não, presidente. Aparece sendo o primeiro da pauta. Sendo o primeiro da pauta aí. Primeiro da pauta. A ordem original estaria em 6º lugar na pauta. 0627, mas o primeiro da pauta que eu tenho aqui é da vice-presidência. Não, mas é o 0600027, sua relatoria, procedência de Cará. Sim, achei. Na verdade, é o seguinte, a minha divergência com relação ao culto parecer do nosso procurador eleitoral é porque se atribui que tenha sido feito vídeo sem que haja prova nos autos disso. Eu, inclusive, nos recursos, eu tenho 2 recursos também envolvendo o Facebook, e lá, com o valioso auxílio do doutor Ivan, essa gente jovem craque na internet, me ajudou, a exemplo de como fez o nosso culto procurador ontem, nos esclarecendo sobre alguns aspectos do sistema filia. Eu estou praticamente inovando, porque trago aos colegas uma descrição acerca da ferramenta do Facebook. São os outros 2 recursos em que eu também estou divergindo do culto promotor, do culto procurador de justiça, em que aparece fotografia incluída no Facebook dos eleitores que estão lá dizendo que apoiam candidatura. Então, aqui eu também estou utilizando as mesmas razões, porque a nossa divergência é no suposto de que tenha havido vídeos, cuidem, não há prova nenhuma, a não ser mera alegação, vejam, e de que poderia ter havido custos que extrapolam aquele normal, como tradicionalmente nós temos decidido no tribunal. Ora, nos originários de número 3 e 4 da pauta, eu faço esse raciocínio, mostro lá, inclusive, a ferramenta do Facebook, que pode ser simplesmente acessando, colocando a foto através do celular, sem nenhum custo. E eu também sustento que a averiguação de eventual gasto acima do limite, que passe do normal, daquele gasto que nós temos admitido, segundo a orientação que nós temos adotado, deve ser examinada no momento próprio, que não seria especificamente agora antecipar este fato, presumindo
um gasto que, efetivamente, além de não ter sido declarado, sequer foi averiguado. Então, eu, com estas considerações, que é o ponto em que a minha decisão diverge do sempre ilustrado parecer do MP, eu estou, portanto, neste julgamento, eu estou aqui, então, votando no sentido, vou ler aqui o trecho final da minha ementa, em que eu digo que inexiste prova de que as peças teriam sido produzidas em estúdio, com relevante despesa arcada pelo próprio candidato em violação ao princípio da igualdade de oportunidades, pois o meio utilizado desbordaria das possibilidades técnicas ou econômicas do pré-candidato médio na linha do entendimento manifestado pelo TSE. Inviável a presunção de veracidade concernente à alegação de custo expressivo do bem empregado, pois o ônus probatório desse fato é da parte representante na forma do 373, inciso 1 do CPC. Portanto, eu estou negando provimento ao recurso. É como voto. Muito bem. Observe na rede que todos os votos estão consignados na linha do voto do eminente relator. Consulte se algum colega deseja fazer qualquer acréscimo ao seu voto. Em nada havendo a acrescentar, então podemos proclamar o resultado. O recurso eleitoral 0600027/98. A unanimidade negaram provimento ao recurso. Publicação do acórdão na próxima sessão. O seguinte é o processo 0600023/59, procedência de São Francisco de Assis, relatoria do desembargador Silvio Moraes. Se trata de um recurso contra o juiz da 79ª Zona Eleitoral, sétima Zona Eleitoral, que julgou procedente de representação, formulada pelo Ministério Público. Passo a palavra ao eminente relator, doutor Fábio Venzon. Senhor presidente, renovando as saudações, este processo, eu confesso também que fiquei em dúvida a respeito da posição a ser tomada. Nós tivemos aqui um caso em que os pré-candidatos, eles lançaram sua pré-candidatura com que nós poderíamos chamar de um santinho virtual, assim, uma moldura, assim, que todos os pré-candidatos tinham uma moldura parecida, né? E nós opinamos naquele caso que não havia propaganda antecipada, porque certamente aquilo ali não tem um custo elevado, eles estavam lançando essa candidatura, né? Então não vimos problema ali. Nesse caso, não seriam os candidatos, seriam os eleitores que usariam uma mesma moldura, né? Então a gente aí tem um detalhe que, quando são os pré-candidatos, você sabe que eles estão organizados como partido e tal, e estão lançando sua pré-candidatura. Quando são os eleitores, você vê que existe uma organização junto com o candidato, para um apoio dos eleitores, não é aquela coisa voluntária, alguma coisa voluntária. E o que nos chamou a atenção foi a alegação do Ministério Público de que, no caso ele é prefeito, né, candidato à reeleição, de que havia servidor público, o chefe de gabinete dele, que estava ali apoiando ele. Então, houve uma preocupação da nossa parte com a utilização da máquina pública. Nós já tivemos aqui na Corte diversos processos, não agora, mas relacionados a outras eleições, da utilização de cargos de confiança, cargos em comissão, para a campanha eleitoral, né? Então, não é de se entender improvável que se comece a utilizar de cargos de comissão para exigir o apoio deles, né? Exigir o apoio desses cargos de comissão, e a questão é que aí está tudo consertado, ou seja, as pessoas que estão ali fazendo seu apoio, todas com a mesma imagem, né? E nos chamou a atenção essa questão do chefe de gabinete, enfim, de servidor da prefeitura também estar aí envolvido. Se eu não estou enganado, o outro processo também, que está aí como preferência, envolve o mesmo local, né? O mesmo local. Do outro processo, o parecer não é meu, é do Dr. Pumes, ali eu dei uma olhada por cima hoje, né? Eu não vi, assim, essa menção a servidor da prefeitura. Não vi, posso estar enganado, não tenho certeza, não né? Tem, não tem a menção a servidor da prefeitura, né? Enfim, a dúvida é porque
realmente, o motivo do nosso parecer foi esse. A motivação foi a eventual utilização da máquina pública para poder beneficiar e utilizar de cargos em confiança para apoiar, e isso está aí um pouco evidenciado diante dessa propaganda concertada envolvendo apoio de eleitores. Então, em razão disso, nós mantemos o nosso parecer, que foi no sentido do julgamento de procedência dessa representação por propaganda eleitoral antecipada. Desprovendo, no caso, com o desprovimento do recurso. Muito bem. Com a palavra, o eminente relator, desembargador Silvio Moraes. Presidente, renovando a saudação, vou pedir vênia para ler trecho do voto, justamente porque é importante. Conforme argumenta o recorrente, então, a ilicitude estaria ocorrendo pela identidade de layout das postagens e do fato de que os difusores são servidores públicos municipais que teriam sido arregimentados para apoiar as pré-candidaturas. Com a devida vênia, eu estou divergindo deste entendimento, porque não há prova nos autos que sustentem tal argumentação. A criação e compartilhamento de, abro aspas, molduras ou, aspas, temas para fotos do perfil do Facebook consiste, isto é importante nós entendermos, em ferramenta acessível a qualquer usuário na própria plataforma da rede social, aspas, https://facebook.com/frames-manager, não exigindo técnicas especiais ou dispêndio de recursos para a criação e o compartilhamento do adereço digital personalizado. Uma vez criado, esse recurso permanece disponível a todos os amigos ou seguidores daqueles que o utilizam, o que justifica a identidade da aparência das postagens. Conforme se extrai da aspa central da ajuda do Facebook, vejam, é possível adicionar um tema à foto do perfil para demonstrar seu apoio a determinada causa, para indicar que está participando de algum evento com temas, para mostrar seu seriado favorito e muito mais. Enfim, como adicionar um tema. Aí também está lá no Facebook a orientação de como se processa. Verbes. Para adicionar o tema à sua foto de perfil, 1. Acesse www.facebook com Profile Frames. 2. Selecione um tema ou menu ou pesquise o tema que deseja usar. E 3. Clique em usar como foto do perfil para salvar. Então, vejam que a facilidade está aberta a todos. Portanto, há uma igualdade estendida a quem quer utilizar e que, evidentemente, saiba manusear a ferramenta, sem que isto implique em qualquer gasto. Outro sim, não há razões para o descrédito da afirmação de que manifestações de posicionamento político pessoal resultaram de ato voluntário e espontâneo de simpatizantes, que seguidores do partido ou amigos de seus adeptos anuíram por vontade própria ao uso do meio de manifestação de seu posicionamento político. Eu também, na sequência, eu digo que não há expressamente nem qualquer prova, e foi en passant, apenas a partir de uma colocação da parte oposta, que seriam funcionários públicos, mas não há nenhuma prova disto no contexto deste processo. Pois bem, então, em razão destas questões, eu só gostaria, vejam bem, de dar uma rápida referência a este aspecto maravilhoso da doutrinadora Aline Osório, em que ela diz, na maioria dos casos, né, os eleitores, estes não dispõem, ou o próprio candidato, de recurso para contratar advogado, nem lucram com as manifestações da rede. Assim, as decisões da Justiça Eleitoral exercem um poderoso efeito silenciador de seu discurso, referindo-se aos candidatos, levando-os a não publicar manifestações políticas com receio da responsabilização. A violação à liberdade da expressão é patente. E aí, então, ela fala da impraticabilidade do controle da Justiça Eleitoral sobre todas as manifestações da internet,
faz jus que a atuação mais rígida nos casos que chegam à Justiça Eleitoral produza uma violação à paridade de armas entre os candidatos. O controle e a punição são impostos de forma necessariamente seletiva, beneficiando os candidatos e partidos que ingressam com mais ações judiciais. Pois bem, então eu estou, a partir da análise do processo e da carência de prova em relação àqueles fatos que embasou o nosso culto procurador de justiça a discordar deste ponto, e, neste sentido, tanto neste terceiro quanto no quarto, que a única diferença bem acentuada pelo Dr. Venzon é que lá não se cogita em momento algum de funcionário público, só aduzindo que toda a propaganda é da máquina privada de cada candidato, não envolve absolutamente de qualquer utilização, ainda quem sendo funcionário público da respectiva repartição em que trabalha, e razões pelas quais nos dois, né, vem o outro depois, mas se pudermos abreviar melhor, eu estou votando com a mesma linha de argumentação e demonstrando a ferramenta como se utiliza no Facebook pelo provimento do recurso a fim de julgar improcedente a representação eleitoral. Como voto, presidente? Muito bem. Consulto os demais colegas se mantêm os votos já manifestados na rede, na mesma linha do voto do eminente relator, ou se querem fazer algum acréscimo, depois passar a palavra para o senador Fraga. E já verifico que o desembargador Fraga deseja se manifestar, está com a palavra, doutor. Presidente, uma saudação a Vossa Excelência, que eu estendo aos membros da Corte, ao nosso novo procurador eleitoral, doutor Rogério, e aqueles que nos assistem. Não é por vaidade pessoal, caro presidente. Apenas registrar aqui que, enquanto juiz de São Francisco de Assis, eu tive a honra de presidir o pleito da emancipação de Manuel Viana. E foi emancipada, assim, com uma vastíssima votação pelo sim. Só isso, eu peço até excusa à Corte, mas eu estava inquieto para mencionar isso aqui. Eu acompanho o eminente relator, senhor presidente. Muito bem. Não sei, os demais colegas mantêm seus votos. Então, recurso eleitoral 060.023/59, de São Francisco de Assis, deram provimento ao recurso a fim de julgar improcedente a representação. Decisão unânime. Publicação do acórdão na próxima sessão. O próximo, colegas. É o recurso 060.0054/79, também de São Francisco de Assis, relatoria do desembargador Silvio Moraes. Aqui o recurso... Isso aqui foi interposto trata-se de um recurso interposto contra a sentença do juiz da 46ª Zona Eleitoral, que julgou improcedente a representação pelo Ministério, ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral, em face de Magdiel dos Santos. Não, para isso já foi. O recurso que nós estamos julgando é o 060.0054. É esse aí, presidente. Relatoria do desembargador Silvio, e aqui se trata, como da mesmo sentido, um recurso contra o juiz da 79ª Zona Eleitoral, que julgou procedente a representação eleitoral formulada pelo Ministério Público Eleitoral, em face de Débora de Almeida Moraes e outros. Passo a palavra ao eminente procurador, doutor Fábio Venzon. Senhor presidente, a questão aqui ela está resolvida, não há necessidade de sustentação oral, porque se no outro, que entendíamos que era mais grave, porque tinha a questão da menção ao servidor, ao chefe de gabinete, que também participava, nesse aqui, em princípio, não há nem essa menção à participação de servidor da prefeitura, né? Então, necessariamente, por coerência, a Corte vai ter que julgar esse caso aqui no sentido da ausência de propaganda eleitoral antecipada. Então, com essas considerações, nós não temos necessidade de fazer sustentação oral nesse caso. Perfeitamente. Desembargador Silvio. Apenas reforçando a mesma linha de argumentação anterior, apenas estou dizendo que a ausência de evidências de que os eleitores foram recrutados, coagidos, constrangidos ou sofreram qualquer forma de intimidação para a conduta.
sequer ocorreu a individualização de suas profissões ou atividades, né? Então, eu estou também na mesma linha do julgado anterior, a partir daquela demonstração do FACE, que estabelece a igualdade de oportunidades para todos os candidatos, ou evidentemente, também os apoiadores que queiram se manifestar. Eu estou, neste caso, dando provimento ao recurso. É como voto, presidente. Muito bem. Consulto os demais colegas se alguém deseja fazer qualquer acréscimo ao voto lançado na rede. Em não havendo, então, proclamando o resultado, a unanimidade deram provimento ao recurso a fim de julgar improcedente a representação, publicação do acórdão na próxima sessão. O 060027 já foi julgado, que é o próximo, seria o próximo. E temos aqui, então, o próximo recurso, é o 060-0111/39, procedência de Rio Grande, relatoria do eminente desembargador Thompson Flores, e se trata de um recurso interposto por Gilmar da Silva Peixoto contra a sentença, contra a decisão que indeferiu seu pedido de registro de candidatura. A relatoria é do eminente desembargador Thompson, como eu disse, passo a palavra ao eminente procurador, doutor Fábio Venzon. Senhor presidente, renovando as saudações. Este caso ele tem uma peculiaridade também, que é o seguinte: inicialmente até tínhamos solicitado uma diligência, porque não estávamos entendendo exatamente do que se tratava a irregularidade. Na informação do candidato, a informação que é trazida, né, dizia apenas irregularidade na prestação de contas, código 230. Aí o candidato recorre e no recurso ele chega e alega que pagou a multa, que adimpliu a multa, como se ele estivesse se referindo, e aqui, assim, na informação dizia, ausência de quitação eleitoral, irregularidade na prestação de contas. Era isso que estava informado. Não dizia qual era o processo, não dizia, e tem uma data, realmente, ele, salvo engano, fala de 2018. Mas, enfim, e ele recorre falando que tinha adimplido, estava pagando e tudo mais, né? E o que acontece? Então, aparentemente, o candidato entendeu que a ausência de quitação era por multa eleitoral. Foi a interpretação que ele deu dessa afirmação, irregularidade na prestação de contas, né? Então, nós buscamos a diligência para ver do que se tratava. Só que, nesse meio tempo, acabamos nós mesmos fazendo uma diligência, fazendo algumas ligações para saber o que era esse código 230. E o código 230 são contas julgadas não prestadas. Aí que eu digo que faço um registro assim, de uma possibilidade de melhora para tornar mais assim, unívoca a informação, que em vez de irregularidade na prestação de contas, constasse ali contas julgadas não prestadas. Pronto, aí ninguém teria dúvida de que, na verdade, ali não é multa, não é nada, é contas julgadas não prestadas, que é a hipótese mesmo, né? Não haveria dúvida para ninguém. Mas hoje eu já sei, são contas julgadas não prestadas. Então, inclusive, eu acabei fazendo meu parecer, independente de qualquer diligência. E, no parecer, eu acabei vendo que contas de 2018, ele teve desaprovadas as contas. Entrando no processo, foram desaprovadas. Mas nós temos as contas de 2016. Só que aí é que eu digo que fica no ar a coisa. Porque também, se tivesse a informação de qual é o processo a que se refere, seria fácil saber se é de 2016 ou 2018. Tem uma data 2018 ali, mas não sei se aquela data ali é a data, ela necessariamente é a data daquela prestação de contas, data que foi julgada a prestação de contas de 2016. Aquilo ali, para mim, não é algo preciso. O ideal seria que tivesse o número do processo que está ensejando a irregularidade. Aí fica tudo perfeito e fácil de entender. Então, assim, meu parecer foi no sentido de que as contas julgadas não prestadas dele, que eu não sei qual é o número, não sei quais são, seria de 2016, porque apareceu no sistema e a juíza, inclusive, indeferiu o registro, então entendi que era de 2016, porque 2018 realmente foi desaprovado, né? E o Código 230 não é não pagamento de multa, é contas julgadas não prestadas, então não pode ser de 2018, mas presumo eu que seja de 2016. Por isso que o nosso parecer foi no sentido do indeferimento, né? No sentido do desprovimento do recurso, para que fosse indeferido o registro, mas aí praticamente partindo do pressuposto de que sejam as contas julgadas não prestadas em 2016. Óbvio que esse dado a Justiça tem, o TRE tem esse dado, se for o caso, pode até converter em diligência para verificar se, afinal de contas, se nas contas de 2016 foram julgadas não prestadas, né? Nosso parecer realmente foi considerando que foi indeferido o registro, né, e
A juíza, eu presumo que sabe a que conta se refere isso. Normalmente o sistema acho que não traz essas falhas, assim, né? Não sei também em relação a esse aspecto, mas se há alguma dúvida quanto a isso, o ideal seria converter o julgamento em diligência e verificar se ele tem contas julgadas no prestado de 2016, então. Porque 2018, salvo engano, eu entrei no processo e eu vi um acordo de desaprovação das contas. Então, o parecer, com base nessa presunção, é pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Muito bem. Com a palavra, o eminente relator, desembargador Thompson Flores. Senhor presidente, eu confesso que fiquei impressionado com o argumento do parecer do Ministério Público, e aí se vê a importância, realmente, da vigilância de Sua Excelência, e eu proponho ao tribunal que se estabeleça, se realize uma diligência e esclareça essa informação por ele solicitar. Acho que com isso nos dá mais garantia da realidade processual. Eu agradeço ao eminente procurador e proponho, então, nós convertermos em diligência para apurarmos essa informação buscada pelo Ministério Público Eleitoral. E, uma vez obtida a informação, que se dê nova vista ao procurador eleitoral. Muito bem. Então, estão os colegas de acordo? Desembargador Armínio? Só uma complementação. Acho que ainda no fim de semana, no domingo, o doutor Venzon estava trabalhando no domingo, não é? Houve um pedido sobre uns códigos, né, doutor Venzon? Isso, que o doutor Venzon ficou um dia procurando um número lá. Nós não podemos, presidente, ver uma maneira de fornecer esse tipo de informação à Procuradoria. Não é? Perfeito. Vamos ver o que se pode fazer. Eu recebi os códigos, eu já recebi aí da Corregedoria, já me passaram, hoje eu já tenho os códigos todos. Tem. Agradeço. Informações que poderiam ser passadas, né, para evitar... Facilitar. Mas eu agradeço porque eu recebi agora os códigos, eu tenho um PDF com todos os códigos agora. Você está afiado, então. Agora, como nós temos aqui, já está afiado. Muito bem. Então, o julgamento do 060-011 fica suspenso e, por decisão unânime, converteram em diligência. O próximo e último processo com pedido de destaque é o recurso 060-0134/34, relatoria do eminente Miguel Ramos, procedência de São Cepé. Se trata aqui de um recurso de Paulo Getúlio Nunes contra a sentença que julgou procedente a impugnação proposta pelo Ministério Público e indeferiu o pedido de registro de candidatura. Eu passo a palavra ao eminente procurador, doutor Fábio Venzon. Senhor presidente, renovando essas ações, esse é um processo também interessante, porque foi indeferido o registro por falta de comprovação, porque não se encontrava a filiação dele no sistema, aparentemente, né, o partido não teria incluído ali a informação da filiação dele, mas ele exerce mandato eletivo de vereador, ele foi candidato por esse partido nas eleições de 2016, foi eleito, né, e exerce o mandato, e na Câmara de Vereadores ele é tido como filiado a esse partido, ele não é tido como alguém que não é filiado a nenhum partido. O diploma que ele recebeu é como filiado a esse partido, né, uma série de documentos que não podem ser tidos como documentos unilaterais, né, vários documentos da Câmara de Vereadores. E até tem uma discussão interessante, que seria o fato de que o reconhecimento pela Justiça da filiação dele, tanto que deferido o registro, eu sei que para determinadas questões, o reconhecimento de, por exemplo, uma ausência da ausência de uma causa de inelegibilidade numa outra eleição não vincula a essa. O juiz pode analisar de novo ali e ver, não, aqui tem uma causa. Mas nesse caso tem uma distinção que é a Justiça reconhece a filiação. Em tese, com o reconhecimento da Justiça, ele poderia até ser computado no sistema da Justiça Eleitoral como filiado, porque ela reconheceu a filiação naquele momento. E a desfiliação, ela só ocorre depois se houver uma comunicação dele para a Justiça. Aqui não tem nenhuma comunicação dele para a Justiça de que se desfiliou, né? Inclusive, se a pessoa não consta na lista do partido, né, mas se é tida como filiada, por alguma razão antes, se ela não se desfiliou depois disso, então ela não comunica à Justiça a desfiliação, ela não se desfilia, não é pelo fato de não estar na lista, né? Existe um artigo, acho que 21, acho que o artigo 21 é exatamente isso. Então, assim, mas aqui, além dessa questão específica,
tem a questão dele exercer um mandato eletivo por este partido, pelo qual está requerendo a candidatura, e ter juntado uma série de documentos. Então, nós temos aqui ata da Câmara de Vereadores de São Cepé referente à solenidade na qual foi empossado o vereador para a legislatura. Ata da Câmara de Vereadores de São Cepé referente à solenidade, outra, ficha, diploma de vereador, enfim, declaração do presidente estadual do partido, agora, recente também, né? A gente sabe que é prova unilateral, mas assim, tudo isso demonstra que ele é visto na cidade como filiado, ele se candidatou, foi eleito para esse partido, continua. Como é que nós vamos entender agora que ele não está afiliado a esse partido, né? Então, assim, em virtude disso, nós opinamos no sentido de que há prova da filiação dele em relação ao partido que ele requereu a candidatura, e o nosso parecer pelo conhecimento e provimento do recurso. Muito bem. Então, passo a palavra ao eminente desembargador Miguel Ramos, seu voto. O presidente, demais colegas, doutor Fábio, procurador, o meu voto vai no mesmo sentido do que exposto pelo doutor Fábio, porque é uma situação completamente distinta, né? Ele tem, inclusive, um diploma da Justiça Eleitoral, ele foi diplomado como vereador, né? Ele assumiu a função, e tem todas as provas de que é filiado ao partido. E não tem o ato, porque deveria haver um ato positivo para a desvinculação desse partido que nunca foi praticado. Então, ele está vinculado ao partido, ele está afiliado ao partido, mesmo que possa ter ocorrido algum problema na eleição anterior, aonde não houve a impugnação, que houve a impugnação nessa por parte do Ministério Público, né? O destaque aqui, presidente, está no sentido de que ele juntou documentos posteriores ele juntou novos documentos com recurso, que, no meu ver, não são documentos sobre fatos novos que pudessem modificar alguma situação. Ele, pura e simplesmente, junta novos documentos sobre aquele fato, e documentos dos fatos que comprovam aquele fato específico da tentativa de comprovação da vinculação partidária dele. Só que eu entendo que houve a preclusão em relação à juntada desses documentos, e porque deveriam ter sido juntados no momento específico e não no recurso, conforme súmula do TSE, que, se não me engano, é a súmula número, estou procurando aqui, 3 do TSE, isso. Né? Então, eu deixo de aceitar. Quero dizer que eu estou dando provimento ao recurso, dou provimento ao recurso para o fim de deferir o pedido do extratura de registro de candidatura, de Paulo Getúlio Domingues Nunes, do recorrente, ao cargo de vereador das eleições de 2020. Mas apenas não aceito esses novos documentos por entender que ter havido a preclusão. E que, em conversa com o desembargador Silvio, ele demonstrou entendimento, e o voto divergente nesse sentido. Então, meu voto seria nesse sentido. Desembargador Silvio, quer se manifestar? Sim, presidente, renovando as saudações, na verdade, eu estou de pleno acordo com o voto, porque ele, como demonstrado tanto pelo nosso culto procurador eleitoral quanto pelo doutor Miguel, em verdade, os elementos que já continham os autos foram suficientes para o deferimento do registro. Mas eu quero dizer que, inclusive, amanhã eu estou trazendo decisões em que eu afasto a aplicação da súmula número 3 do TSE. Ela foi publicada originariamente no Diário da Justiça Eleitoral de 28, 29 e 30 de 10 de 1992. E nós temos decisões bem mais recentes, inclusive aqui eu tenho comigo de julgamentos de 2014, julgamento de 2017, em que realmente admite. Vejam, tendo em vista as especiais peculiaridades do processo de registro de candidatura, o TSE tem admitido a juntada de novos documentos enquanto não esgotada a instância ordinária, e aí eu trago os julgados, que amanhã, inclusive, estão ilustrando o meu julgamento. Então, dizendo exatamente isto, a juntada posterior de documentação faltante em registro de candidatura é possível enquanto não exaurida a instância ordinária, não ainda que oportunizada previamente sua juntada. Ou seja,
A súmula dizia que só poderia juntar se, vejam, não tendo o juiz aberto o prazo para o suprimento, de defeito da instrução do pedido, pode o documento cuja falta houver motivado o indeferimento ser juntada com o recurso ordinário. Portanto, houve aqui a superação da súmula pela atual, a exemplo lá dos precedentes, né, à luz da atualizadíssima jurisprudência do TSE. Então, apenas estou divergindo na fundamentação e chamando a atenção dos colegas justamente sobre esta orientação, que vai se estender a todo este nosso processo de análise da aprovação dos pedidos de registro de candidatura. Então, eu acho que o doutor Gustavo, no debate, nós também tínhamos acrescentado alguma coisa, né, doutor Gustavo? Muito importante, presidente, se me permite. Pois não. Desembargador. Presidente. Eminente presidente, eminentes colegas demais integrantes da Corte, eminente doutor Fábio Venzon, procurador-geral eleitoral, ilustríssimo doutor Rogério Vargas, estimados servidores do TRE, e um forte abraço a todos aqueles que nos assistem. Em complementação ao que disse o desembargador Silvio, eminente presidente, eu agrego o meu ponto de vista. Sabem bem os colegas o quanto eu sou rigoroso quanto à aplicação do Instituto da Preclusão, e, inclusive, no ano de 2019, fui, por assim dizer, o condutor de uma mudança de rumos da Corte nesse aspecto no que atina às prestações de contas, né? Então, eu sou extremamente rigoroso com respeito à preclusão. Todavia, neste caso específico dos registros de candidaturas, eu me inclino a aderir ao raciocínio trazido pelo desembargador Silvio, porque está, a meu ver, assentada a ideia de que, em nível de zona eleitoral, o registro de candidatura tem um caráter meramente administrativo. E ele passa a assumir um caráter jurisdicional na medida em que há algum recurso trazido ao Tribunal Regional Eleitoral. Aí ele passa a ser um procedimento de natureza jurisdicional, e nisto se encaixa o raciocínio trazido pelo desembargador Silvio, enquanto não esgotada a instância ordinária. Então, na verdade, a instância ordinária, que é uma instância jurisdicional, está perfectibilizada no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral. E só por isso eu abandono a minha primazia ao Instituto da Preclusão em matéria de registro de candidatura, por entender, de acordo com a jurisprudência mais recente do TSE, que esta é a melhor orientação. Não se esgota realmente a jurisdição em nível de zona eleitoral, e sim em nível de Tribunal Regional Eleitoral. De sorte que nós podemos, sim, admitir a complementação da documentação tendente ao deferimento do registro, ainda que não se tratem de fatos novos, e sim documentos pré-existentes. Então, eu acompanho o desfecho preconizado pelo eminente relator, apenas divergindo, assim como o desembargador Silvio, no que atina aos fundamentos. Muito bem. Desembargador Fraga. Presidente, renova as saudações. Senhor presidente, caros colegas, nós teremos muitos processos com esse tema. Eu tenho conversado com a minha assessoria, é um sem número de efeitos. Então, eu proponho que aqui tenhamos que tentar chegar a um consenso. Eu acho que a juntada do documento com o recurso é cabível. A súmula 3 do TSE já nos aponta nesse sentido. Me preocupa com a vênia do eminente colega, desembargador Gustavo de Pentelli e o desembargador Silvio, permitir ou acolher a juntada a qualquer tempo do processo de registro de candidatura. Não obstante, sejamos um processo judicial recém agora, sejamos a via ordinária, me parece que a qualquer tempo fica um negócio muito vago. Eu proponho uma discussão para que se limite. Com a interposição do recurso, sim, pode ser juntada. Depois, numa segunda intimação, é possível. Mas digamos que antes do julgamento, tal qual ocorria na prestação de contas, caro colega Gustavo, nós entrávamos para a sessão 10 minutos antes de eram juntados documentos. Quer dizer, me parece que não cabe. Como embargos de declaração também? Como é que é? Em algumas vezes, embargos de declaração? Embargos não é possível. Acho eu que não é possível, ao meu ver. E, senhor presidente, eu proponho uma pequena discussão sobre isso também, para tentar chegar a um consenso
Não sei qual é a ideia dos colegas. Mas acredito que, de acordo com o pensamento do desembargador Silvio, sobre essa ótica, embargo de declaração também será possível. Não, acho que não. Porque o recurso, muito embora, no meu ponto de vista, não seja cabível os embargos de declaração, mas era vamos dizer assim, uma ficção que se usava antigamente muito na prestação de contas para fim de juntar recibos, e os embargos não eram postos contra a omissão, ou contra a divergência, ou outro caráter, né, previsto na lei da decisão a qual estava sendo embargada. Mas certamente que nós vamos enfrentar algumas situações em que vão ser juntados embargos de declaração, porque ainda não é esgotada a prestação. Se me permite, presidente desembargador Miguel, para este efeito desta última colocação do desembargador Miguel, me parece que aí caberia a nós aplicarmos subsidiariamente as disposições gerais do Código de Processo Civil e entender que se tratam de documentos já existentes, não fatos novos, não documentos fulcrados em fatos novos, mas documentos pré-existentes e, portanto, na primeira oportunidade da via jurisdicional, que é o recurso ao registro de candidatura, é que eles devem ser juntados, e não em momento posterior. Esse é o raciocínio que eu utilizaria. Acho que o colega Silvio pensa diferente, né, desembargador Silvio? Presidente, este é o momento em que o silêncio não pode configurar manifestação de vontade, né? E, evidentemente, que eu não gostaria de me pronunciar antes de contar com as lições do nosso professor de Direito Pessoal, nosso doutor desembargador Armínio. Gostaria de ouvi-lo, desembargador Armínio, sobre essa questão, até porque a sua balizada opinião seguramente nos trará luzes a respeito do tema. Por favor. Não, nada disso, desembargador Silvio. Eu vou deixar para chegar a minha hora de votar, presidente. Sabe? Quando chegar, eu voto. Então, presidente, me manifesto. Eu não tenho dúvidas que com o recurso pode ser justamente em função disso, porque eu acho que a súmula 3, de lá de 92, foi superada pelas recentes decisões que vêm desde 94, 96, 98. Eu aqui, na coletânea que eu ganhei o auxílio do meu assessor, eu trouxe, ele catalogou para mim 3 decisões. Eu realmente, para mim, é indubitável com a interposição do recurso, né? Não vejo que depois do recurso nós possamos ter algum fator surpresa em relação ao candidato, porque com o recurso ele naturalmente poderia ter adotado e ter provisionado documentos para suprir tudo aquilo que lhe faltou no momento anterior para ter obtido aprovação, né, do seu registro. Eu tenho dúvidas realmente se com os declaratórios, né, poderia. Eu só também acho que se decidirem que não cabe com declaratórios, eu apoio esta ideia, porque eu acho que não é o melhor viés a ser adotado. Mas há um artigo no Código que diz que até o julgamento definitivo é permitida a juntada de documentos. Então, eu não sei se nós poderíamos admitir ou se caberia estabelecermos um momento posterior, por exemplo, a este fato, como, por exemplo, após o parecer do MP. Se o MP, por exemplo, trouxer uma luz que ninguém havia percebido até então, que foi a parte surpreendida com aquela possibilidade, o nosso MP tem dado mostras da sua excepcional capacidade técnica, jurídica e de sensibilidade. E se ali, por exemplo, que ainda não voltou para o relator julgar, viesse a lume algum fato importantíssimo. Por exemplo, ontem eu lembrei, e isto eu vi nesses cursos maravilhosos que o TRE tem nos propiciado, com a doutora Renata Gesta, que a carteira de motorista é provável para eliminar a pecha do analfabetismo. Então, vejam bem, se eventualmente no parecer do MP viesse um fato novo, nós teríamos um fator surpresa em relação
aquele recorrente que não se deu conta, ele ainda não teria, por exemplo, a oportunidade de, a partir disto, complementar com algum documento? Qual é a nossa função? É julgarmos acerca da legalidade e do preenchimento dos requisitos legais e constitucionais para que se obtenha efetivamente o registro de candidatura dentro daquilo ornado, estabelecido pela lei em todas as suas nuances. Então, eu concordo que não se vá até os declaratórios, mas eu, na minha sensibilidade das minhas anteriores participações deste tribunal nas mais variadas composições, algumas amplamente liberais, outras mais restritas, como mostrou o desembargador Gustavo, que me fez dobrar a minha anterior liberalidade em relação a esta possibilidade de juntada nas prestações de contas, mas eu primo exatamente por esta amplitude do contraditório, né, e para que não haja, assim, a aplicação do 7º, 8º, 10º e se evite o fator surpresa. E aí é que eu pensei e trago, como estou verbalizando, a possibilidade de que, até após a manifestação do MP, se pudesse consentir, quem sabe, com a juntada de documentos que viesse a estabelecer que a pessoa goza, sim, né, em homenagem a este exercício de cidadania passiva, que é do eleitor, né, que ele pudesse realmente ainda ser feita a juntada por seu procurador. É como penso a apreciação dos colegas. Senhor presidente, um minutinho, senhor presidente. Com a vênia do desembargador Silva. Caro colega Silva, eu me recordo num processo meu de prestação de contas, meia hora antes da sessão era juntada a documentação. Meia hora antes da sessão. Quer dizer, o voto pronto... Quer dizer, marcada a sessão não se aceita, eu acho que não tem que aceitar. Acho que teve tempo suficiente para fazer. Me preocupa muito, senhor presidente. Muito bem. Desembargador Armínio, como vota nisso? Presidente, colegas, doutor Fábio, doutor Rogério, que nos assistem, é muito engrandecedor esse debate, né, e assisti-lo, né, para qualquer um. É um privilégio ouvir as manifestações dos colegas assim tão bem embasadas. Eu confesso, e já manifestei aqui, que há casos em que se tem que se pecar, que se seja por prodigalidade e não por avareza, não é? E se olharmos o Código de Processo, há tantas hipóteses que ele reabre a possibilidade de anexação de documentos, por exemplo, quando se alega alguma causa extintiva de direito, é o antigo artigo 326 do Código de 73, repetido atualmente, não é? Enfim, tantas situações, a força maior, o fato novo. Eu penso que perfeitamente se pode aceitar a anexação de documentos com um recurso. Não é? E que a súmula 3 ela já vem sofrendo mitigações, tanto no Tribunal Superior Eleitoral quanto no TSE, né? E recebi aqui um material a esse respeito. Como também se tem admitido, o exemplo da carteira de motorista, referido pelo desembargador Silvio, a anexação com recurso de documentos que tem se utilizado o estranho nome de clarividentes, né, a adjetivação, para permitir a sua juntada com o recurso. De sorte que esse acho que é um tema que aqui o tribunal poderia mais ou menos deixar sentado isso, no caso de registro de candidaturas e a possibilidade de juntada de recursos, de documentos com recurso. Já pautada a sessão, quero crer, o exemplo dado pelo desembargador Fraga, o recurso juntado em 10ª hora é praticamente não permitir a realização da sessão. Ele tem que ser examinado com um mínimo de seriedade, não é? E isso não é possível. Então, quero crer que aí estaria um balizador. Pautada a sessão, não é mais possível a juntada de documentos, até porque interferiria com a própria realização da sessão. Imaginemos recursos de documentos de alguma expressão, que no mínimo, conforme o caso, havendo contraditório, tem que ser dado vista a parte contrária, teríamos que ouvir a Procuradoria, mesmo que ela só atue custos. Então, essa seria uma baliza. Nos embargos de declaração, tem que ver de que trata os embargos de declaração, não é? É que, por vezes, recordo da nossa experiência comum,
não conhecemos de recursos porque seriam intempestivos. E lá vem nos embargos de declaração a juntada de que São Marcos é dia do motorista, é feriado municipal, uma festa muito bonita, os caminhões circulam pela cidade, se buzinam na cidade. Tem outras que tem o dia do colono, né? E o tribunal não sabe, não, por isso não conhece. E lá vem nos embargos de declaração o documento comprovando que é feriado municipal. De sorte que, conforme o caso dos embargos de declaração, eu não colocaria isso em termos peremptórios. Diria, em princípio, não, mas não colocaria assim peremptoriamente em sede de embargo de declaração. Teríamos que ver, né, a situação concreta. Caso a caso. Né? Mas, então, no caso, não interfere em nada o resultado do julgamento, o voto do desembargador Miguel fica como está. Apenas, como bem destacou o desembargador Silvio. E eu também sei que há casos que serei relator e que esse problema vai se colocar. Então, é por isso que é bom deixarmos aqui ressalvada, né, essa possibilidade de juntada de documento com recurso e estabelecermos para nós mesmos, né? Já pautado o recurso, aí não se admite, né, sob pena de interferir com a própria realização do julgamento. E em sede de embargo de declaração, em princípio, não, né? Mas a realidade, às vezes, é muito rica, né? E assim estabelecermos um banimento total em sede de embargo de declaração, até porque eles podem ter caráter infringente já agora, né? O Código já normatizou isso, que antes era a criação jurisprudencial. Então, com essas brevíssimas considerações, eu manifestando mais uma vez o prazer, né, de ouvir debates assim tão bem fundamentados, né? E a análise jurídica do Eduardo Gustavo sobre a natureza do processo ou procedimento de registro de candidatura, né, merece uma reflexão mesmo, né? Agradeço aí os ensinamentos que recebi. Se me permite, só para ratificar, presidente, no jurídico do Banco do Brasil, seguramente 10 vezes, no mínimo, me aconteceu exatamente isso, desembargador Armínio. O feriado e a intempestividade do recurso interposto, e o desembargador Cacildo foi o primeiro a me dizer: doutor Silvio, me prove que é feriado em declaratórios que eu automaticamente reabrirei o prazo. É exatamente isso, embargos de declaração. O desembargador Cacildo falou isso sinteticamente, né? Sim, Cacildo, isso mesmo. Desembargador Thompson, como vota? Senhor presidente, no caso concreto, eu estou acompanhando o relator, e essa discussão que veio, achei muito interessante também. Eu faço minhas as palavras do desembargador Armínio, nossa referência em processo, não só em processo, em muitas outras matérias também, em direito. Mas eu lembraria aqui nós estamos discutindo muito a questão dessa natureza, dessa decisão do registro da candidatura. E um artigo que eu utilizei muito, e eu confesso que eu tomei conhecimento desse artigo por intermédio de meu avô, era um artigo do professor Sampaio Dória, que foi ministro do TSE e logo depois, no governo Linhares, foi o ministro da Justiça do presidente Linhares, quando houve a reconstitucionalização do Brasil em 46. E foi ele, na realidade, agora nós estamos nos 75 anos da história, que praticamente promoveu todos os atos normativos restabelecendo a justiça eleitoral. Mas ele tem um artigo publicado numa revista que, infelizmente, se perdeu no tempo, a revista Arquivo Judiciário, sobre a natureza do registro das candidaturas. É um artigo sintético. Ele, professor do Largo de São Francisco, catedrático de Direito Eleitoral, de Direito Constitucional, e ele traça esses princípios, digamos assim, e principalmente, isso que o desembargador, tanto o desembargador Silvio quanto o desembargador Armínio disseram, justamente isso, quer dizer, a retirada da capacidade passiva, digamos assim, de se candidatar é sempre a exceção. Tem que ser altamente motivada, digamos assim, sob pena de, inclusive, ferir a própria democracia e o civismo, que se manifesta principalmente no direito de votar e no direito de se candidatar. De modo, então, com essas brevíssimas considerações, senhor presidente, eu, no caso concreto, adiro o voto do relator, mas adiro também as considerações feitas pelo desembargador Armínio, e é essa a conduta que eu vou adotar, digamos assim, nos meus votos, em relação à juntada de documentos. Então, pelo que eu entendi, nós admitimos, quer dizer, nessa corrente, desembargador Armínio,
até, digamos assim, a juntada do recurso. Não admitiremos quando pautado e no caso de embargo de declaração, examinando o caso concreto, naturalmente, se alguma circunstância excepcional admitir. Exatamente. O prazo limite a rigor, desculpa, o prazo limite a rigor seria até a data em que fosse pautado o processo, né? E embargos de declaração, caso a caso. Eu sou de opinião que o nosso marco definitivo deveria ser a interposição do recurso, porque não se trata de fatos novos, são documentos pré-existentes. Bem, colegas, então, proclamando o resultado do recurso 0600134 de São Cepé, não conheceram da nova documentação apresentada. Não conheceram da nova documentação. Não, perdão. Vilarinho, perdão. Presidente, desculpa. Conheceram da nova documentação apresentada, porque eu fui vencido nesse item. Por maioria. E foi o desembargador Silvio. E deram provimento ao recurso, para fim de registro. Foi refeita aqui já a emenda. Então, assim, por maioria, preliminarmente, conheceram da nova documentação apresentada com a interposição do recurso, vencido o desembargador Miguel Ramos, relator. No mérito, por unanimidade, deram provimento ao recurso a fim de deferir o registro da candidatura. Publicação do acórdão na sessão de julgamento seguinte. Bem, colegas, agora não temos mais aqui qualquer pedido de destaque, mas ainda assim eu consulto se os colegas têm algum processo a destacar. Não havendo, nós iremos proclamar o resultado de todos, dos subsequentes, porque, em todos os casos, os votos da Corte são unânimes, são os votos acompanhando o voto do eminente relator, assim como o parecer do Ministério Público Eleitoral também é no mesmo sentido do voto do relator, nos cabendo, então, diante da ausência de divergência, e, inclusive, decisões que acolhem o parecer do Ministério Público, nós, então, diante da unanimidade, vamos proclamar o resultado. Aqui, só tem uma questão no mandato de segurança, lá no segundo da pauta, o 0600-341, que é aquela questão em que trata-se de comissão provisória e que, na verdade, eu estou, então, arguindo a ilegitimidade, né? Porque já havia cessado a legitimidade, então estou eliminando o recurso, negando provimento ao mandato de segurança por falta de legitimidade do impetrante. Esta questão, então, não entrei no mérito, eu acho que também ninguém se opôs, e esta também é a posição do MP. Unânime. Tá? Ótimo. Então, só isso, presidente. O Público é na mesma linha, né, doutor Venzon? É isso aí. Então tá. Muito obrigado. O Hermínio queria se manifestar? Eu queria realçar o brilho do parecer do doutor Venzon. Né? Guardei nos meus arquivos o parecer do doutor Venzon. Pena que não se chegue ao mérito. O mais bonito é o mérito. Me lembrou o Nelson Rodrigues, que era torcedor fanático do Fluminense. E aí ele fez uma crônica na segunda-feira em que o Fluminense ganhava com 3 gols do Cafuringa. Eu não sei se algum... Eu lembro do Cafuringa, Vilarinho, que era um ponteiro direito do Fluminense. E o revisor procurou ele e disse: mas, seu Nelson, o Cafuringa não jogou, seu Nelson. Ele disse: era melhor que tivesse jogado. Deixa assim, não é? E o parecer de mérito do doutor Venzon era melhor que chegássemos lá. Está muito bonito, doutor Venzon. Meus cumprimentos. Perfeito. Bem, então, prestação de contas 060-2138/67, relatoria do desembargador Armínio da Rosa, a unanimidade homologaram o acordo extrajudicial. Como referi, todos esses processos que serão proclamados, o parecer do Ministério Público Eleitoral é na mesma linha do voto, foi acolhido pelo relator e pelos demais integrantes da Corte. O mandado de segurança 060-0341, há pouco referido pelo eminente desembargador Silvio,
à unanimidade, extinguiram o processo sem resolução de mérito, com base no 485, inciso 4 CPC, e, por consequência, denegaram a ordem. O recurso 0600042/71, relatoria do desembargador Silvio Moraes, à unanimidade deram provimento a ambos os recursos a fim de julgar improcedente a representação. Publicação do acórdão na próxima sessão. Recurso 0600338/35, relatoria do desembargador Miguel Ramos, à unanimidade negaram provimento, publicação do acórdão na próxima sessão. Recurso 0600043/61, relatoria do desembargador Miguel Ramos, ou procedência Santa Vitória do Palmar, à unanimidade negaram provimento, publicação na próxima sessão. Prestação de contas 0602758/79, relatoria do desembargador Roberto Fraga, à unanimidade homologaram o acordo extrajudicial. Recurso 0600016/35, relatoria do desembargador Roberto Fraga, procedência Mostardas, não conheceram do recurso. Publicação na próxima sessão. Recurso 0600152/61, relatoria do desembargador Gustavo de Effenteler, negaram provimento ao recurso, decisão unânime. Publicação do acórdão na próxima sessão. Recurso 0600257/37, relatoria do desembargador Gustavo de Effenteler, à unanimidade deram provimento ao recurso a fim de julgar improcedente a representação. Publicação do acórdão na próxima sessão. Recurso 0600180/07, procedência de Carlos Barbosa, relatoria do eminente desembargador Gustavo de Effenteler, negaram provimento ao recurso unânime. Publicação na próxima sessão. Recurso 0600173/80, procedência de Garibaldi, relatoria do desembargador Thompson Flores, à unanimidade, negaram provimento. Publicação na próxima sessão. Recurso 0600129/36, procedência de Alvorada, relatoria do desembargador Thompson Flores, à unanimidade, negaram provimento. Publicação na próxima sessão. Recurso 0600102/37, relatoria do eminente desembargador Thompson Flores, à unanimidade, negaram provimento unânime. Publicação na próxima sessão. Recurso 0600100/67, relatoria do desembargador Thompson Flores, procedência de Planalto, à unanimidade, negaram provimento. Publicação na próxima sessão. Recurso 0600160/89, relatoria do desembargador Thompson Flores, negaram provimento ao recurso, unânime. Publicação na próxima sessão. E, por fim, o recurso 0600233/27, relatoria do eminente desembargador Thompson Flores, à unanimidade, negaram provimento ao recurso. Publicação na próxima sessão. Colegas, vamos rapidamente fazer a proclamação dos acórdãos dos julgamentos da última sessão. Muito bem. Recurso 0600360/6, relatoria do desembargador Armínio. Recurso 0600343/57, relatoria do desembargador Armínio. Recurso 0600095/37, relatoria do desembargador Armínio. Agravo regimental 060003450, relatoria do desembargador Silvio. Recurso 0600028/32, relatoria do desembargador Silvio.
Recurso 060-0135/39, relatoria do desembargador Maffini. Recurso 060-0085/17, relatoria do desembargador Fraga. Recurso 060-0040/84, desembargador Fraga. Recurso 060-0707/71, desembargador Fraga. Recurso 060-0402/15, relatoria do desembargador Fraga. Recurso 000127/74, relatoria do desembargador Fraga. Recurso 060-0101/52, relatoria do desembargador Fraga. Recurso 060-0152/81, relatoria do desembargador Diefenteler. Recurso 060-032967, relatoria do desembargador Diefenteler. Recurso 060-0120/82, relatoria do desembargador Diefenteler. Mandado de segurança 060-0373/90, relatoria do desembargador Thompson Flores. Recurso 060-0129/32, relatoria do desembargador Thompson Flores. Colegas, então, a próxima sessão, quarta-feira, amanhã, 21 de outubro, 14 horas. Agradeço a participação de todos, cumprimento pelos excelentes debates aqui realizados. Desejo a todos um bom trabalho e uma ótima tarde. Até amanhã. Boa tarde. Até amanhã. Obrigado. Boa tarde. Até amanhã, tudo de bom, cuidem-se.